Bom, eu vou falar um pouco sobre a biografia de Rousseau. Ele nasceu no dia 28 de junho de 1712 e ele faleceu dia 2 de julho de 1778. Ele foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Então, agora eu vou falar algumas obras e ideias de Rousseau. A primeira obra foi O Discurso sobre a Desigualdade, 1755. A contestação da sociedade tal como estava organizada foi também o tema do seu novo trabalho, onde Rousseau reforça a teoria já levantada, reafirmando: o homem é naturalmente bom. É só devido às instituições que se torna mal. Não faz objeção à desigualdade natural originada da idade, saúde e inteligência, mas ataca a desigualdade resultante de privilégios. Para desfazer o mal, basta abandonar a civilização. Quando alimentado em paz com a natureza e amigo dos semelhantes, o homem é naturalmente bom. Uma outra obra, Julie ou a Nova Heloísa, que foi publicada em 1761, Rousseau exalta o direito da paixão, mesmo ilegítima, contra a hipocrisia da sociedade. Exalta as delícias da virtude, o prazer da renúncia, a poesia das montanhas, florestas e lagos. Só um ambiente campestre pode purificar o amor e libertá-lo da corrupção social. O livro é recebido com arrebatamento. A natureza entra na moda desencadeando uma paixão por toda a Europa. É a primeira manifestação do romantismo. Já o Contrato Social, publicado em 1762, é uma utopia política que propõe um Estado ideal, resultante de consenso e que garante os direitos de todos os cidadãos. Um plano para a reconstrução das relações sociais da humanidade, seu princípio se mantém. Em estado natural, os homens são iguais. Os males só surgem depois que certos homens resolvem demarcar pedaços de terra dizendo: essa terra é minha. A única esperança de garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil, na qual esses direitos sejam cedidos a toda a comunidade igualmente. Isso poderia ser feito por meio de um contrato estabelecido entre os vários membros do grupo. E a outra obra, por último e não menos importante, Emily ou da Educação, de 1762. A obra Emily é uma utopia pedagógica, na qual, em forma de romance, Rousseau imagina o herói como uma criança completamente isolada do meio social, que não recebe nenhuma influência da civilização. Seu professor não tenta ensinar-lhe virtude alguma, mas trata de preservar-lhe a pureza do instinto contra as possíveis insinuações do vício. É guiado apenas por sua necessidade interior. Emily vai fazendo suas opções e escolhe tudo o que realmente precisa. Não descobrirá outra ciência, senão aquela que ele próprio quiser, por curiosidade e espírito de iniciativa. A maioria dos filósofos costuma escrever sistemas lógicos para defender e argumentar sobre seus pontos de vista, mas Rousseau não era assim. Ele costumava transitar entre teorias, mas não procurava criar sistemas para defendê-las. É possível dividir a defesa de Rousseau em duas ideias: o contrato social e o estado natural. O ser humano é um animal como qualquer outro, e em certo momento já viveu na natureza, sem influência da sociedade e sem morais, em um estado natural. Porém, com o surgimento da propriedade privada, surgiu a necessidade de um contrato social. Esse contrato serviu como um meio de resolver os problemas que a propriedade privada causou no estado de natureza do ser humano, e então foram criadas leis, o governo e a moral, que acabaram corrompendo o ser humano e o afastando de seu estado natural. Para começar a falar sobre a liberdade, eu vou ler o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele diz: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Mas o que isso significa? A gente nasce em um mundo pronto, onde as leis já existem e elas são impostas sobre nós. E esse é o conceito de heteronomia. Nela, não importa se você concorda ou não com a lei, ela já existe e é obrigatória. Mas essa heteronomia já evoluiu para uma assimilação do bem maior, para que seja melhor para a comunidade. Relacionando isso com os pensamentos de Rousseau, tem uma frase dele que diz assim:
O homem nasce livre e em toda parte encontra-se acorrentado. Ele estava se referindo ao homem do século XVIII, onde eles nasciam livres e eram escravizados por outros homens. Escravidão em vários sentidos, como etnia, trabalho e também regras impostas pela própria sociedade. Então, a solução encontrada por Rousseau é muito parecida com essa evolução da heteronomia, e ele a nomeia de vontade geral, que seriam leis que restringem o comportamento das pessoas, ou seja, os indivíduos abriam mão de suas liberdades individuais em prol da comunidade. E a igualdade? Bom, para estudar a igualdade, nós precisamos primeiro entender o que é a desigualdade. Para Rousseau, existiam dois tipos de desigualdade: física ou natural, e a moral e política. Rousseau não perdia muito tempo falando da primeira desigualdade, física ou natural, porque para ele, assim como o próprio nome diz, a desigualdade era quase nula, pois está no seu estado de natureza. Entretanto, quando se fala da desigualdade moral e política, Rousseau até escreveu um livro, o Discurso sobre a Desigualdade, em que ele batia muito nessa tecla. Nesse mesmo livro, Rousseau diz que a desigualdade não pode ser estudada tendo como ponto de partida o momento que a humanidade está atualmente. Ele também diz que para estudar a desigualdade moral e política, deve-se ir até a essência do homem para julgar a sua condição atual. Sem esses cuidados, a busca pela origem da desigualdade estaria completamente distorcida.